Experiência com o modulador chaveado TL497. Esse circuito integrado tem a aplicação de ser o controle de um conversor DC-DC, em que você transforma tensão contínua de entrada numa tensão regulada de saída. A característica desse circuito integrado é que ele pode trabalhar com correntes de saída de até 500 mA. A etapa de potência, que é um transistor chaveador, é interno no circuito integrado. Esse transistor suporta uma corrente de até 500 mA. Ele tem o diodo de roda livre interno também no circuito integrado e demais circuitos internos que permitem a comparação da tensão de saída com uma tensão de referência e um oscilador interno para controlar a frequência de trabalho. Também possui a funcionalidade de um limitador de corrente configurável através de um resistor em série com a carga. E a característica que distingue o TL497 de outros moduladores para conversores CC-CC é que ele não trabalha com a tecnologia do PWM, que é a variação da largura do pulso ou do tempo ligado da chave. O TL497 ele trabalha com um tempo fixo ligado da chave, e para fazer uma modulação da tensão de saída diante das variações de corrente de carga, ele varia a frequência de trabalho. Isso nós vamos poder ver na demonstração ali com o osciloscópio. Circuito implementado na protoboard. Devemos atentar que os conversores chaveados devem ter um capacitor de entrada eletrolítico a partir de 470 microfarad. Também devemos adicionar um capacitor de 100 nanofarad na alimentação. As diferenças que o circuito aqui apresenta em relação ao diagrama básico apresentado, que aqui nós temos um potenciômetro que vai nos permitir o ajuste da tensão de saída. Podemos selecionar uma faixa de tensão de saída. Também temos a funcionalidade de um botão que permite o shutdown do circuito. Ao pressionarmos o botão, ele corta a oscilação e a tensão de saída. Primeira demonstração do funcionamento da estabilidade da tensão da saída. Aparece aqui 5 volts de tensão de saída. A tensão de entrada do conversor, que vem da outra fonte de corrente contínua. E a corrente na carga, 49,8 mA. Nós vamos, nessa nossa primeira demonstração, variar a tensão de entrada, e a gente pode observar que a tensão de saída tem uma boa estabilidade. E no osciloscópio nós vamos observar na forma de onda azul, que é o tempo ligado da chave. Aqui nós temos um conversor rebaixador, buck. Então o tempo ligado da chave é fundamental para a transferência da energia da tensão de entrada para o circuito de saída. Então, o TL497, à medida que nós vamos aumentar a tensão de entrada, ele vai variar a frequência de trabalho de maneira a deixar o pulso mais estreito. Como eu já disse antes, a modulação não é por largura de pulso, mas é por variação da frequência de trabalho. Então, aumentando a frequência de trabalho, já a tensão de entrada vai ser maior, a amplitude da tensão de entrada também será maior. Então, diminuindo a frequência, eu vou ter um pulso mais estreito. E é o que nós vamos ver aqui, aumentando a tensão de entrada, por exemplo, para 10 volts, a gente vê que a tensão de saída permanece firme em 5 volts. Continuamos a aumentar a tensão de entrada. Tensão de entrada em 12 volts. Podemos observar que o tempo, a característica desse circuito integrado é justamente manter o tempo de trabalho fixo. E com 12 volts de entrada observamos que o pulso está mais estreito, o tempo ligado é sempre o mesmo, mas como a amplitude é maior, a quantidade de energia de saída, que em 5 volts e em torno de 50 mA, é suficiente o tempo de acionamento da chave. Chegando a 15 volts de tensão de entrada, que é o limite de trabalho do CI, nós temos uma tensão de saída 4993, corrente também se manteve bem estável, próximo dos 50 mA inicial, e o tempo de ligado da chave, olhando aqui na forma de onda azul, ele ficou
cada vez mais estreito, porque houve um aumento de frequência de trabalho do CI para compensar então esta variação da tensão de entrada. Essas oscilações que acontecem aqui antes e depois do fechamento da chave, elas se dão pelas capacitâncias parasitas e indutâncias de dispersão do indutor principal e são comuns nesse tipo de aplicação em conversores rebaixadores. Vamos demonstrar a estabilidade da tensão de saída frente à variação da corrente na carga. Vamos manter uma tensão de entrada fixa em 12 volts, a tensão de saída é o instrumento do meio, 5 volts, e a corrente na carga por enquanto é 4 mA. A frequência de trabalho é a forma de onda em azul, nós vamos aumentando a corrente, já estamos 70 mA. O circuito vai diminuindo a frequência de trabalho para que se aumente a largura do pulso. Estamos 116 mA, 163, 227 mA. Com a tensão de saída caindo para 4,9. Voltando os valores iniciais, a tensão de saída volta aos 5 volts, corrente na carga 47 mA. Uma característica que o TL497 apresenta é a proteção de sobrecorrente na saída que é dada pelo resistor RCL. Você pode configurar a quantidade de corrente máxima que você vai querer usar no seu conversor e a atuação dele a gente pode ver nos instrumentos. Nós vamos aumentando a demanda de corrente na saída. No momento em que passarmos do limite configurado, o conversor automaticamente diminui a tensão de saída para proteger a chave de trabalho, chegando a ponto de, no nosso caso aqui, já estamos em 300 mA de corrente de saída, mas a tensão já caiu a 0,5 volts, que faz com que a chave de acionamento interna do circuito integrado fique preservada diante de um eventual curto. Vamos ver aqui novamente. Chegamos no momento de proteção, ele derruba a tensão de saída para se autoproteger. Característica de funcionamento do TL497, em que a frequência de trabalho é ajustada pelo capacitor externo CT, que é ligado ao pino 3, ela aparece aqui nesta demonstração. O circuito integrado ele tem uma fonte de corrente que carrega e descarrega o capacitor CT, que determina então o tempo de ligamento da chave. Olhando aqui o esquema interno do circuito integrado, nós temos aqui este bloco, o oscilador, que está ligado ao capacitor externo, e daqui temos a ligação da chave, que é a chave de potência. Quando o capacitor está em carga, podemos ver no osciloscópio aqui, quando o capacitor está carregando, a chave, que é a forma de onda azul, ela está acionada. A forma de onda amarela é a tensão sobre o capacitor. A condição de trabalho aqui é 5 volts na saída, 56 mA. O capacitor é carregado até um certo ponto. Depois, quando ele é descarregado pelo mesmo circuito oscilador, o capacitor descarrega, a chave está desacionada. Novamente, o capacitor é carregado e a chave está acionada, e assim sucessivamente. Essa carga do capacitor ela se dá até um determinado patamar, que depende da tensão de entrada do circuito. Como o capacitor não pode se carregar para sempre, o circuito integrado limita este valor de tensão a um certo ponto, então ele faz uma forte descarga do capacitor para começar o ciclo novamente. Por isso que quando o capacitor alcança a plena carga, nós temos esse momento de descarga, e aqui nós temos uma descontinuidade da forma de onda de saída do acionamento da chave. Agora nós vamos aumentar a demanda de corrente na saída para, por exemplo, aqui 148 mA.
nós podemos observar que há um tempo maior de carga, que faz com que a frequência de saída diminua, mas aí nós temos um aumento da largura do pulso, temos um aumento do tempo de acionamento da chave, temos a descarga, novamente uma carga, a descarga, e aí o circuito já chega no seu limiar interno de carga do capacitor, promovendo ali a forte descarga do capacitor, começando o ciclo novamente. À medida que nós aumentamos a demanda de corrente, nós vamos observar que o tempo de carga do capacitor permite um tempo de acionamento da chave mais largo, e enquanto aqui ainda nós temos uma situação de regulação. Quando nós passarmos desse ponto, o circuito integrado vai levar o circuito de carga e descarga a um ciclo contínuo, e aí não se respeita mais aquela questão do tempo de carga do capacitor sendo o tempo ligado da chave. No momento em que se entra nesse modo de condução contínua, nós temos aqui a carga do capacitor numa rampa única e uma frequência de acionamento da chave em azul fixa, que é o último recurso que o conversor permite nessa tecnologia, em que nós não temos uma variação de tempo de acionamento da chave, e sim sempre um tempo único de acionamento ligado da chave. A partir desse ponto, já vemos que nós já perdemos a regulação, nós temos 3.8, a partir desse ponto a tensão de saída apenas cairá.